Se você tem a sua Bíblia aí próxima a você e quiser acompanhar conosco, Salmos 27 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dizestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites aos teus servos com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Este foi o Salmos 27, os Salmos de Davi, onde Davi escreve sobre ali a confiança em Deus, sobre a busca pelo Senhor, sobre estar, sobre querer estar na casa do Senhor, sobre querer estar no templo do Senhor. E ele começa os Salmos aqui, Salmos 27, falando: o Senhor é a minha força, é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aí ele fala que ainda que um exército cercasse, ele não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra ele, nele, em Deus, ele confiaria. Irmãos, aqui Davi está falando que pode acontecer o que aconteça, pode passar por dificuldade, pode vir adversidades, pode vir os inimigos, pode vir guerra, pode vir luta. Davi, ele fala: a minha confiança está no Senhor. Eu permaneço confiando em Deus, eu permaneço esperando em Deus, eu não deixo isso me abalar, eu não deixo que as guerras me abalem a minha confiança em Deus, eu não deixo que as adversidades, que as dificuldades abalem a minha confiança em Deus, porque a minha força vem do Senhor. E ele fala aqui no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do seu templo.
E ele fala, irmãos, para aprender no seu templo. Ele fala assim, uma coisa eu peço, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para aprender no seu templo. E logo no versículo 5 em seguida, e aí ele fala, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Davi entendeu que o melhor lugar para se estar é com Jesus, é com Deus. Aqui, irmãos, quando ele fala na casa do Senhor, ele não está falando unicamente de estar na igreja, e sim de permanecer em Deus, de permanecer conectado com Deus, de estar, entendeu? Não é um lugar em si, um templo, não é uma igreja, mas sim ele permanecer com o Senhor. E é interessante aqui que ele entende que quando ele permanece em Deus, quando ele está em Deus, quando ele está na casa do Senhor, no templo do Senhor, ele fala que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Ele sabe que num dia difícil, que num momento difícil, que na dificuldade, quem é a força dele? É Deus. Quem é o refúgio dele? É o Senhor. E ele fala, eu quero permanecer, eu quero estar todos os dias na casa do Senhor, eu quero estar todos os dias no seu templo, porque eu sei que nos dias difíceis, que no momento difícil, é o Senhor que vai me esconder, é o Senhor que vai me refugiar, é o Senhor que vai me firmar, é o Senhor que vai me manter de pé. E aí ele fala, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E aí eu lembro da passagem que fala da casa firmada sobre a rocha e da casa firmada sobre a areia, que vem tempestade, que vem luta, que vem ali os ventos fortes, mas a casa que está sobre a rocha, ela permanece. E é por isso que nós devemos estar todos os dias, permanecer todos os dias em Jesus, estar todos os dias conectados em Jesus, porque aí vai fazer a diferença, porque as tempestades, porque momentos difíceis, porque lutas, porque dias difíceis, porque dias turbulentos, porque a noite escura, a noite fria chega para todos, mas aqueles que estão firmados em Cristo, aqueles que estão firmados na palavra, aqueles que estão firmados em Jesus, não será abalado, não serão abalados, porque estão firmados sobre a rocha, sobre Jesus. E aí faz toda a diferença. E é por isso que muitas das vezes nós esperamos vir a tempestade, nós esperamos estar abalados, nós esperamos estar desanimados para ir na casa do Senhor. Não, eu preciso, eu quero estar, como Davi falou aqui, morar na casa do Senhor todos os dias. Eu preciso permanecer conectado em Deus todos os dias, não apenas no domingo quando eu vou ao culto, não apenas um dia na semana, mas todos os dias eu preciso estar conectado, ligado no Senhor, permanecendo nele todos os dias da minha vida. E depois ele fala, Senhor, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, Senhor, o teu rosto buscarei, não esconda de mim a tua face e não rejeite ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampare, ó Deus da minha salvação. E em seguida ele já fala, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Deus, irmãos, ele jamais nos desampara, Deus, ele jamais nos deixa sozinho, o Senhor jamais deixa nós em momentos turbulentos, sozinhos, em dias de tempestade, sozinho. Deus, ele sempre está conosco, ele jamais nos desampara. Pode ser que pessoas nos decepcionem, pode ser que pessoas nos deixem sozinhos, pode ser que pessoas até mesmo da família nos desamparem, mas o Senhor jamais nos desampara, o Senhor jamais nos deixa só. E o versículo 14 ele fala, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. E ele fala duas coisas aqui que muitas das vezes acaba sendo difícil para nós. Esperar no Senhor quer dizer esperar o tempo do Senhor, esperar
o tempo que Deus vai fazer, que as coisas não aconteçam no meu tempo, do meu jeito, da minha forma, no dia que eu quero, na hora que eu quero, mas no tempo de Deus. E, irmãos, nós sabemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos, os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Então, muitas das vezes nós esperamos uma coisa, nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra totalmente diferente para nós. E é por isso que nós precisamos esperar em Deus. E esperar no Senhor muitas das vezes pode não ser tão fácil assim, porque nós estamos em um tempo que nós queremos as coisas no estalar de dedos, queremos as coisas do nosso jeito, queremos as coisas rápido. E esperar em Deus quer dizer no tempo de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus. E ele fala, além de esperar em Deus, não é para esperar desanimado, não é para esperar em Deus murmurando, não é para esperar em Deus triste, não é para esperar em Deus sem confiança, é para esperar em Deus animado, é para esperar em Deus animado, e Ele fortalecerá o teu coração, porque Ele fala, espera no Senhor e anima, e fica animado, porque, irmãos, Davi, ele sabia que quando ele esperava, que quando ele confiava em Deus, o Senhor, ele vinha com socorro, o Senhor, ele vinha com uma solução. E é por isso que Davi fala, espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus, salmos maravilhosos, que nós venhamos colocar a nossa confiança em Deus, que nós venhamos permanecer nele todos os dias, que nós venhamos estar conectados no Senhor todos os dias, firmados em Jesus, firmados na palavra de Deus, porque mesmo que venham momentos difíceis em nossas vidas, nós vamos permanecer firmes, permanecer de pé, nós não seremos abalados no nome de Jesus. Quero ler aí com os irmãos Romanos 12, Romanos capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que é nos dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejam-vos vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem,
abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Uma série aqui de ensinamentos, de conduta da palavra que a palavra do Senhor nos ensina. E tudo, irmãos, aqui no versículo 2 ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, muitas das vezes eu preciso andar na contramão do mundo, eu preciso fazer diferente do que o mundo está fazendo. E é por isso que ele fala: não vos conformeis com este mundo. E se nós pararmos para olhar para o mundo, para que o mundo venha ensinando, para que o mundo venha falando, para que o mundo venha, para a doutrina que o mundo vem ensinando, e se nós começarmos a nos conformar com as atitudes, com as práticas mundanas, nós começaremos então a praticar, a fazer e a ir contra a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente. Nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus, a andar conforme a palavra de Deus. E ele fala: não conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, mas se renova. E nós sabemos que o Senhor, ele nos renova, ele nos transforma e ele muda assim a nossa mente, o nosso pensamento. Às vezes coisas que nós fazíamos antes, quando nós começamos a andar, a caminhar com Cristo, o Senhor, ele começa a nos transformar, a nos renovar e a nos mudar. E às vezes aquilo que a gente pensava ser certo, a gente já não pensa mais. Aquilo que a gente fazia, que achava que era correto, quando começamos a aprender a palavra de Deus, a praticar a palavra do Senhor, nós vemos que os nossos pensamentos já não era mais o correto diante do Senhor. E a partir do versículo 9, ele começa ali a dar ensinamentos de como nós devemos nos proceder. E se nós começarmos a olhar para a palavra do Senhor e olhar para o mundo e comparar o que o mundo vive, o que as pessoas estão fazendo, o que a palavra de Deus ensina, nós vemos que é totalmente diferente. E às vezes, quando uma pessoa começa a praticar a palavra de Deus, você olha e fala: uau, como esta pessoa é diferente. Não, ela está apenas praticando a palavra de Deus e ela está indo na contramão do mundo. Mas muitas das vezes, para as pessoas aí fora, uma pessoa que pratica a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, muitas das vezes é considerada uma pessoa boba, uma pessoa das antigas. Por quê? Porque ela não está andando conforme o mundo anda, porque ela não está praticando o que o mundo está praticando, porque ela não está tendo as atitudes que o mundo está tendo, mas ela escolheu praticar a palavra de Deus. E é isso que é o mais importante em nossas vidas. A gente vai viver neste mundo e as coisas, irmãos, não vão melhorar, só a tendência é piorar, porque é o fim dos tempos. Então, quanto mais tempo vai passando, mais as coisas vão piorando, e nós já sabemos disso. Agora, nós vamos nos conformar e vamos andar como o mundo anda, ou eu vou escolher andar conforme a palavra de Deus, ou eu vou permanecer firme, fiel na palavra do Senhor. E aí vem essa série de ensinamentos. A partir do versículo 9, ele fala: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E irmãos, o que nós mais vemos hoje em dia é o falso amor, a falsidade, é aquela pessoa que muitas vezes diz que ama, muitas das vezes ali na frente da outra diz que gosta, de quer estar, mas por trás ali a pessoa acaba ali falando mal, acaba ali procedendo de forma diferente com a outra pessoa, com a pessoa. E ele fala: o amor não seja fingido, que seja um amor verdadeiro, que seja o amor, aquele mesmo amor que Cristo teve por nós. E nós precisamos aprender a amar as pessoas como Deus assim nos amou. E quando eu falo em aprender a amar, é amar não só aquelas pessoas que nos tratam bem, é amar não só aquelas pessoas que estão ali conosco, às vezes nossos familiares, aquelas pessoas que nos tratam bem, mas amar a todos, independente do que a pessoa faz, independente do que a pessoa fez, amar como Cristo amou a igreja. E ele fala: não sejas vagarosos no cuidado, sejas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ele não fala para ser paciente quando tudo está bem, quando as coisas estão funcionando, quando as coisas dão certo. Irmãos, e seguir isso daqui, eu não estou falando que é uma coisa fácil, não é fácil, mas nós precisamos nos esforçar para praticar a palavra de Deus. E ele fala: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. É a coisa que eu acho que, pelo menos para mim, é ser paciente quando tudo está dando errado, é ser paciente quando as coisas não estão funcionando. Agora, se a gente para pensar naquele dia difícil, naquele dia complicado, naquele momento difícil, eu acho que a última coisa que a gente pensa é em ser paciente, é a paciência. Parece que a paciência pula pela janela, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos ser pacientes nesses dias difíceis, paciente no momento complicado, paciente na tribulação e perseverar na oração. Mesmo que tá tudo dando errado, eu orei, eu já clamei a Deus, eu já orei ao Senhor, as coisas ainda não funcionaram, as coisas ainda permanecem difíceis, a tribulação permanece, mas eu persevero na oração, eu persevero orando, eu persevero em Deus, eu continuo confiando no Senhor. E ele fala: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Aquela pessoa ali que está te maltratando, que muitas vezes está machucando, aquela pessoa ali que está muitas das vezes falando palavras que te magoam, às vezes aquela pessoa que está ali falando mal de você, e ele fala: abençoai, abençoai. Aí você olha para aquela pessoa e diz: eu abençoo a sua vida, eu abençoo você, eu desejo bênçãos para você, eu desejo o bem para você. Irmãos, se a gente olhar no mundo, isso daí é a coisa mais comum, é uma pessoa amaldiçoando a outra, é uma pessoa falando: ela que fez contra mim, ela merece, ela fez errado, então ela merece, bem feito. É isso que a gente escuta, mas a palavra do Senhor nos ensina a abençoar aqueles que nos perseguem. E aí ele reforça e ele fala: é para abençoar e não para amaldiçoar. E é interessante, ele fala: abençoai aos que vos perseguem, mas abençoai e não amaldiçoar. Porque, irmãos, nós como seres humanos, nós somos falhos, nós temos pensamentos maus, nós temos às vezes o coração impuro, e muitas das vezes quando uma pessoa pratica algo contra nós, que nos machuca, que fere, que nos maltrata, a gente olha e já quer ali desejar o mal para aquela pessoa, e aí vem os nossos sentimentos. Mas a palavra do Senhor nos ensina a abençoar, e nós devemos nos esforçar, irmãos, o máximo para praticar a palavra de Deus, por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes seja dolorido, por mais que às vezes, irmãos, você tenha que negar a você mesmo, mas você
Se você quer praticar a palavra do Senhor, você precisa se esforçar para isso. E ele fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. Se uma pessoa me maltratou, eu vou e a maltrato. Se uma pessoa me machucou, eu vou e a machuco. Não, a palavra do Senhor diz: não faça isso. Não faça mal por mal, mas seja honesto com todos. Porque, irmãos, nós temos muito isso de merecimento. Ela merece, ele não merece. Mas se nós formos pensar, nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor nos perdoou e a sua graça nos alcançou. E não foi por merecimento, não foi porque eu resolvi ser bonzinho, não foi porque você resolveu ser bonzinha, não foi porque nós merecemos, foi porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e porque Ele nos amou primeiro. Então que nós venhamos tomar de exemplo a Jesus e começarmos a andar como o Senhor Jesus, a ter as mesmas práticas que o Senhor Jesus, a ter as atitudes de Jesus. Então você para e você começa a olhar o que Jesus fez, o que o mundo fez, o que Jesus faz e o que o mundo está fazendo, quais são as atitudes de Jesus, quais são as atitudes do mundo. E aí você vai ter que escolher a qual lado você quer andar. Que você possa nesta manhã começar a andar pelo lado de Jesus, a praticar as práticas de Jesus, a palavra de Deus. E ele fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, aí, irmãos, muitas das vezes as pessoas pegam só esse versículo ali de cima e dizem: não, eu vou ficar irritado mesmo, eu vou me irar mesmo, porque a palavra de Deus diz que pode se irar. Não, mas não é bem assim, porque logo em seguida ele diz: porque se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, se você tem algo contra uma pessoa, se você tem uma mágoa, se a pessoa te machucou, se maltratou, ele fala: comece a praticando o bem para ela, comece a oferecendo coisas boas para ela, comece ali, se ela tiver fome, dá de comer, a servir ela. E quando você começa a servir uma pessoa, muitas das vezes uma pessoa que te maltratou, uma pessoa que te machucou, aquela pessoa ela vai começar a notar a diferença em você, e através da sua vida, a vida daquela pessoa também pode ser transformada. Através da sua atitude, aquela pessoa pode começar a mudar as atitudes dela. Então, a palavra do Senhor não é apenas eu pegar um versículo, mas eu pegar o versículo inteiro. Então, ele fala ali: eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando você começa a praticar o bem, quando você começa a oferecer as coisas boas para pessoas muitas das vezes que te ofereceram coisas ruins, quando você começa a mostrar a diferença na sua vida, você começa a amontoar brasas na sua cabeça, e através da sua vida, aquela vida também pode ser transformada, também pode ser mudada. Aí ele fala: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, esses são os ensinamentos do Senhor nesta manhã.